A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. Amém? Quero lembrar aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, temos um contato com a palavra de Deus todos os dias, para nosso crescimento espiritual e edificação. Amém? E você que está chegando agora, desde já queremos lembrá-los que todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui nesse canal, para você acessá-los quando tiver o desejo em seu coração de ouvir alguns versículos diariamente da palavra de Deus. Amém? Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 25 de outubro, nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de Lucas. Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 14 de Lucas, versículo 1. Tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, perguntou: é lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. E Jesus, pegando no homem, o curou e os despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. A notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propor-lhes esta parábola: quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, e te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. E ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como o ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, obrigam-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, e mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para que se tem com o que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora capítulo 15. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola. E qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-a, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado, e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele.
Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Agora, capítulo 16. Dizia Jesus também aos seus discípulos: Havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamou-o então e lhe disse: Que é isso que ouço dizer de ti? Presta as contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: Que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, para que, quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: Toma a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Perguntou-o depois a outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Eu louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou de odiar a um e amar ao outro, ou há de se dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casa com o que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 25 de outubro, nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.